para o pronunciamento que encerra esta sessão de abertura do primeiro Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, tem a palavra o senhor secretário nacional de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos e do Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, o doutor Carlos Gadelha. Boa noite. É uma honra estar aqui representando a ministra Nízia Trindade Lima, além de ser a ministra que exerceu um papel de liderança, talvez assumindo até as funções que deveriam ser do Ministério da Saúde no enfrentamento da Covid e da pandemia. É uma socióloga, várias inovações, ou seja, pensa na sociedade brasileira, pensa no Brasil. O livro dela é sobre o subdesenvolvimento brasileiro e como superar o subdesenvolvimento, e vem da matriz da ciência, tecnologia, inovação e da produção. Eu acho que tem várias rupturas paradigmáticas que me fazem ter muita honra, muito orgulho em representar a nossa ministra e também a nossa ex-presidente da Fiocruz. Falo isso também, além de dar todo o crédito e importância, mas também queria fazer um adendo, não a responsabilizo por todas as palavras que vou falar aqui. Tem uma parte de representação e uma parte que eu acho que também tenho esta liberdade de falar algo aqui. Mas queria fazer uma saudação e serei breve, porque quero muito assistir a palestra do grande ministro, que colocou o Complexo da Saúde na agenda nacional. Nunca podemos esquecer isso. Ideias estão cheias por aí. Fazer as ideias se transformarem em realidade são poucos. E Temporão está aqui representando talvez o maior avanço na política pública brasileira recente de produção e inovação em saúde. Começou na gestão dele, fazendo também referência um pouquinho antes do campo da ciência, tecnologia e inovação, quando em 2003 foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, hoje chamada SECTIX. Eu quero fazer uma promessa. Vamos reduzir o nome. Assim que a ciência, a tecnologia, a inovação e o complexo da saúde virarem um grande vetor do desenvolvimento nacional e a gente ter soberania e autonomia para produzir pelo menos 70% do que o Brasil precisa. Andam questionando essa meta. Essa é a meta que o SUS precisa para ser sustentável e eu coloco como um patamar mínimo de um país que seja digno, soberano e que esteja de pé. Mas eu tenho que fazer minhas saudações aqui. Quero começar saudando a Débora Meleque, do Conselho Nacional de Saúde. Uma honra ter o Conselho Nacional de Saúde sempre juntos, e ela sabe como somos parceiros em todas as ações. O Sérgio Vêncio, do CONAS, e junto o Elton Chaves, do CONASENS, são instituições irmãs, parceiras, e é lindo ter uma mesa que é de produção em saúde, onde tem o predomínio das instituições da sociedade civil que representam o acesso universal à saúde. Quero saudar aqui a nossa colega Ana Lia Lamed, não sabia que havia, já estou curioso para a gente trocar experiências. Eu falava muito da jabuticaba brasileira, que é ter essa rede de produtores públicos. Jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, né? Mas a gente compartilha e certamente podemos fazer uma boa caipirinha, misturando a jabuticaba com a fruta típica da Argentina, para a gente poder avançar aí. E deixei aqui, para último, e como talvez a pessoa mais importante aqui nessa reunião, o Arthur Couto, representando todos os produtores públicos, instituições públicas, que estão aqui presentes. Eu acho que é um momento histórico, o primeiro congresso dos laboratórios farmacêuticos oficiais do Brasil. Eu quero fazer pouquíssimos destaques, porque eu acho que são emblemáticos de pessoas aqui presentes. Eu com o Temporão, vou cometer a redundância, mas eu acho que representando toda a saúde pública brasileira. Eu acho que, não falando apenas do ministro, mas de quem ajudou a própria conformação do Sistema Único
de saúde no Brasil, permitindo, inclusive, a transição, me corrige depois, Temporão, do que era o antigo INAMPS, né, do que era uma antiga, fazendo homenagem ao Ézio Cordeiro, aliás, o primeiro que chegou a formular um conceito que é muito próximo e que dialoga e que ajuda, que era do complexo médico industrial. Quero também, né, destacar, só são pouquíssimas pessoas, vocês me desculpem, eu teria que falar o nome de todos que estão aqui presentes, mas representando a ciência, a tecnologia e a inovação, está aqui a Julieta Palmeira, que está aqui representando o nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP, né, eu acho ultra emblemático e que vem da produção pública, está na Ciência, Tecnologia e Inovação, estava na, vou dar o seu currículo, né? Secretaria das Mulheres, né? Ou seja, tem toda uma... E teria muito mais coisa a falar, mas eu acho que tem um simbolismo muito importante a ciência, a tecnologia e a inovação aqui presente. E, nesse sentido, também acho que é emblemático estar aqui presente o doutor Lamartine, né, do primeiro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Complexo da Saúde. Eu não sabia. Tinha sido criado o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Complexo da Saúde em Pernambuco, sob a coordenação do Lamartine, com 16 instituições internacionais e 15 nacionais. Viva e obrigado, Nordeste. Viva e obrigado, Nordeste. Não posso... Isto, para mim, tem um simbolismo ao falar isso. Eu não vejo... Eu implico um pouco, mas eu não vou implicar, não, né? Com o nome, porque desde que a gente tem o conteúdo, por isso que eu digo os nomes às vezes são longos, né? Eu acho que a gente tem que... Depois eu faço o esforço, né? O Janari, o pessoal da comunicação, vai nos fazer encurtar os nomes, desde que os nomes sejam compreendidos no seu significado. Hoje, quando eu leio laboratórios farmacêuticos oficiais, eu leio instituições públicas de produção, tecnologia e inovação do Brasil. Se isto for o nome certo, né, o nome que dá a substância, estamos juntos. Portanto, não pode ter produtores públicos que não são fortemente intensivos em ciência, tecnologia, que fazem parceria com as universidades, porque a gente tem o risco de ter, em vez da revolução 4.0, a gente ter a vulnerabilidade 4.0 e voltarmos a ficar de joelhos quando surgirem as novas pandemias, novas epidemias, as novas necessidades de ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje, a questão da capacidade tecnológica, todos aqui sabem disso, é vital para a sobrevivência, para a manutenção e para o papel social das instituições públicas de produção em saúde. Pequenas palavras que eu queria falar aqui, né? Primeiro, contem, nesta parte em total, me sinto à vontade de falar em nome da ministra, contem com irrestrito apoio do Ministério da Saúde à rede de produtores públicos. Né, eu acho que é talvez a grande chave que a gente tem para que estabeleçam parcerias, sim, com o setor privado, mas que possam dar a direção desta parceria para que atenda às necessidades sociais, às necessidades do acesso universal à saúde. Agora eu falo em meu nome. Quem for contra produtor público, no Ministério da Saúde, é melhor começar a conspirar contra o secretário, porque nós apoiaremos decisivamente, durante toda a gestão que estivermos à frente do Ministério da Saúde, a rede de produtores públicos do Brasil. Eu acho que isso é um patrimônio brasileiro, porque eu tenho visto, existem parceiros privados maravilhosos que estão juntos com a gente, mas eu tenho visto parceiros que de dia falam de apoio e de noite falam para acabar a rede de laboratórios públicos. Não prosperarão. Não prosperarão. Não prosperarão no Ministério da Saúde e na gestão da ciência, tecnologia, inovação e da produção e do complexo da saúde. Quero também dizer que a gente está numa política muito importante, que talvez ainda, já vai ter uma... Reservem a data de 28 de setembro. Reservem a data de 28 de setembro. Tá? Aliás, eu queria que, da minha saudação, faltou uma pessoa. Eu quero saudar todos os servidores do Ministério da Saúde que trabalham de manhã, de tarde, de noite para viabilizar
a agenda do Complexo Econômico e Industrial da Saúde como vetor do desenvolvimento e para viabilizar a força e o dinamismo dos produtores públicos, que conseguimos colocar, graças a esses servidores, no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, o investimento público na produção de medicamentos e produtos do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Eu quero, na pessoa do Leandro Safatli, homenagear todos os servidores públicos que pensam na soberania a serviço da vida e na produção pública que está aqui nesse auditório. Caminhando para o final, eu tenho que me controlar, não é isso? A gente está num momento único. Foi lançada a nova política industrial brasileira, orientada por missão. Tivemos aqui a presença, na semana passada, se eu não me engano, da grande economista Mariana Mazzucato, onde foi falado publicamente, no auditório Emílio Ribas, do Ministério da Saúde, que nós estávamos à frente da política mais inovadora do mundo, orientada por missão. E a nossa missão é reduzir a vulnerabilidade do SUS, por isso é 70% sim. Reduzir a vulnerabilidade do SUS e garantir o acesso universal à saúde. Muitas vezes me perguntam de onde veio os 70%. Não veio da avaliação da capacidade tecnológica e industrial, que a gente tem. Já chegamos a ter 90% em vacinas, já chegamos a ter 60% em equipamentos, já chegamos a ter 50% em IFA, já chegamos... todos os programas que o Brasil apresentou capacidade de resposta, foi onde nós tínhamos produção nacional. Respondemos em vacinas porque tínhamos produção localizada. Respondemos parcialmente em anestésico porque tínhamos produção aqui. Respondemos no programa de transplante porque temos produção local. Então, eu quero demarcar. Respondemos, olhei para o temporão de novo e lembrei, em todo o nosso programa de AIDS, porque estruturamos uma rede de produção num país. Então, é inadmissível. A meta vem do SUS. A meta não vem de uma análise custo-benefício, de onde vale a pena investir e ter retorno de curto prazo. A meta vem, não tem SUS soberano se nós não tivermos, pelo menos, uma capacidade produtiva, e aqui eu me somo à Argentina, podemos pensar isso regionalmente, que permita atender pelo menos 70% das nossas necessidades, porque aí a gente faz reconversão. Aí, quando disserem, temos que produzir ventilador, a gente consegue. Quando falar, temos que produzir mais reativos para diagnóstico, a gente consegue. Multiplicamos por 10, não foi, Arthur? Ou 10, ou 12, mas foi nessa ordem de grandeza. Temos que aumentar a produção de vacinas, respondemos em 3, 4 meses com a Fiocruz e com o Butantan. Aonde a gente já sabe fazer, a gente consegue dar resposta. Quem não sabe fazer, fica de joelho, como está num artigo que eu tive a honra de escrever com meu amigo Temporão, num artigo de divulgação. A nova política industrial brasileira, então, coloca esta missão, por extenso, fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde para reduzir a vulnerabilidade do SUS e garantir o acesso universal. A missão não é só o complexo, é a frase inteira. Às vezes, palavras são importantes. É produzir para garantir o acesso universal e reduzir a vulnerabilidade do SUS. Mas olha que interessante a nova política industrial brasileira. Primeira missão, alimentos. Não tem saúde com fome. Segunda missão, complexo da saúde. Terceira, saneamento. Não preciso falar do vínculo com a saúde. Quarta, economia digital. A saúde é 1/3 da possibilidade da gente entrar no mundo digital. Quinta missão, transição ecológica. Não existe saúde com meio ambiente sustentável, e aqui já há uma provocação para os produtores públicos. Nós temos que ser líderes nacionais na produção sustentável. A saúde tem esta obrigação, porque a gente produz para a saúde. Nós não podemos produzir saúde e gerar dano à natureza. E aí tem um quarto, olhando aqui os colegas da Hemobras, está aqui o presidente, Luciano, vocês estão, os colegas. A quarta missão, a sexta missão é dizer, não, Carlos Gadeira, agora você está forçando a barra. É soberania para a defesa. A Hemobras foi
selecionada, definida, aprovada por ato normativo do Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa. Então, a gente dialoga com as 6 missões da Política Nacional de Desenvolvimento recentemente aprovada, né? Então, acho que a responsabilidade é imensa, é imensa. E aí eu já fiquei todo feliz, Arthur, trouxe até uma cola aqui, com os eixos colocados, eu perdi minha cola, mas não tem problema, com os eixos colocados aonde, se nós defendemos o Estado, se nós defendemos a produção pública, se nós defendemos a autonomia do país, a soberania, não confunda isso com o modelo fechado, modelo aberto, cooperação tecnológica, absorção tecnológica. Vários colegas aqui da indústria privada estão aqui e que podem dizer da abertura que nós temos. Acabamos de incorporar o medicamento para fibrose cística, aumentando em 30 anos a expectativa de vida de crianças. Medicamento hoje importado, mas que a gente quer produzir aqui, a gente quer, em parceria com a Argentina também. Não é isso? Mas, ou seja, acabamos de incorporar, mostrando nosso compromisso com a vida. Aliás, eu acho que isso é importante dizer. A ciência, a tecnologia e a inovação a serviço da vida. Mas, se nós defendemos o Estado, nós temos que ser os mais rigorosos, os mais chatos, os mais incisivos na defesa da moralidade na área pública. Nós não podemos transigir. Nós vamos lançar um amplo programa de investimento e vai envolver doença negligenciada, não será só parceria para o desenvolvimento produtivo. Vai envolver doença e população negligenciada. Vai ter um braço para a política de desenvolvimento e inovação. As PDPs ajudam muito nos programas de transferência de tecnologia. Mas e quando a tecnologia é desenvolvida localmente? Quando a liderança, como é que a gente garante o mercado? Vamos lançar isso aqui também. Então, a ideia é que nós estamos avançando, mas todo o investimento feito, Arthur já incorporou, isso é maravilhoso, será feito com 3 condicionantes. 4, regra de compliance, regra de profissionalização da gestão e de modelo de gestão, regra de investimento em plataformas tecnológicas críticas para o país e 4º e mais importante de todos, o SUS é nosso guia. O acesso universal é nosso guia. Quem vai dar a agenda tecnológica, a agenda produtiva? Mas será esse SUS generoso. Esse SUS criado na Constituição de 88, onde é inadmissível ter uma saúde para pobre e uma saúde para rico. É um SUS que é universal, equânime e integral, para incorporar aquelas tecnologias que justifique a gente incorporar para manter o acesso universal à saúde. Nesse sentido, e aí eu finalizo mesmo, nós vamos trabalhar com a rede de laboratórios públicos, de instituições públicas, nas 2 pontas. Nós vamos recuperar o papel público nas doenças negligenciadas e populações negligenciadas nesse país. Isso claramente vai estar no centro de um programa de investimento. Mas desculpem aqueles que querem que a gente fique só nesse cantinho. A gente tem que trabalhar também na ponta tecnológica, onde está a oncologia, está as doenças raras, está as doenças de alta tecnologia, está as novas plataformas tecnológicas, posso falar de Carticel, de várias outras, aonde há monopólio. Monopólio faz mal à saúde. É bom diversidade, é bom mais países, mais empresas, mais atores que possam trabalhar junto com a gente, inclusive grandes empresas que queiram e acreditem que é possível investir no Brasil para atender o SUS. Quantos exemplos a gente tem de empresas que conseguiram, inclusive eu posso falar no campo da Covid, empresas que conseguiram reduzir, que foi condicionado. Haverá compra pública e parcerias tecnológicas se o preço for menor e for sustentável para o SUS. Quantas empresas se conseguiu adotar esse modelo? Outras empresas não. Então, há uma perspectiva em que a gente não vai trabalhar com as instituições públicas
apenas em um dos extremos, ou no extremo da alta tecnologia e alta rentabilidade, né, que o mercado tem muito interesse, ou no extremo apenas das doenças negligenciadas. A gente tem que trabalhar para suprir as demandas do país que estão comprometidas nesses dois extremos. Hoje nós estamos sob ameaça das doenças e populações negligenciadas, até produtos que eram básicos no passado recente, antibióticos, muitas vezes analgésicos. A gente está tendo problema de abastecimento, mas nós não vamos deixar a ponta lucrativa do mercado apenas na lógica inerente, natural e compreensível do mercado. São missões diferentes. Eu não posso pedir que o mercado seja Estado, mas eu posso pedir que o Estado seja Estado. Que o Estado trabalhe voltado para o interesse público. E o interesse público pode envolver, deve envolver, parcerias com o setor privado, mas parcerias para criar um SUS sustentável, um SUS capaz de gerar ciência, tecnologia e inovação no país e um SUS capaz de cuidar da vida das pessoas. A gente acha que é possível. Cada instituição pública que está aqui soube fazer parcerias com a área privada, mas também soube fazer uma agenda e foram canais especiais de diálogo com o Ministério da Saúde para garantir o acesso universal à sustentabilidade do SUS. Por fim, eu quero dizer que eu conto com a UFOP. Não pode faltar produto, gente. Por favor. Se tivermos que, momentaneamente, termos subsídios cruzados, temos alguns produtos que a gente tem que rever preços, que a gente tem que adequar os custos de produção, vamos fazer um voto de confiança mútua. Nós confiamos em vocês e confiem na gente. Nós não podemos armar os inimigos que aparecem à luz do dia e aqueles que estão na calada da noite contra a produção pública. E, para isso, é absolutamente fundamental que a gente garanta o abastecimento de produtos, mesmo em condições momentaneamente adversas. De outro lado, há um compromisso nosso, né, Leandro, de vida, que a agenda de vocês, da sustentabilidade de vocês, da sobrevivência de vocês, da inovação de vocês, da cooperação com a ciência e tecnologia que vocês têm que ter, terá amparo e terá uma base institucional permanentemente, diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Já perdi sono, alguns de vocês sabem disso, para garantir que a produção pública será fortalecida e fará parte da nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado e parabéns.